Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro, que está aí focado na missão de conseguir a tão sonhada aprovação no concurso público. E hoje eu estou passando aqui para falar de uma grande oportunidade, né? Para falar aqui do concurso que está em aberto, do TRF da Sexta Região, é o tribunal caçula aí, né? Entre os tribunais federais, com apenas 2 anos de existência e que tem uma grande demanda, né, por servidores, por novos servidores para substituir e, e aumentar a força de trabalho, certo? Então, você que está pensando em fazer esse concurso, um conselho, faça, não desista, se prepare bem, se prepare com antecedência, né, com foco, com objetividade e eu estou passando aqui para falar justamente de um tema que está sendo cobrado no edital sobre a legislação específica sobre o regimento interno do tribunal. Muitas das vezes as pessoas deixam para fazer um estudo de véspera, né, quando se trata de regimento interno, das legislações específicas. Uma coisa que eu não recomendo, porque são pontos muito, muito preciosos na disputa aí para uma vaga. É aquilo que às vezes decide se você vai ser nomeado ou não, porque essa legislação normalmente as pessoas deixam de lado por acreditar ou que é muito difícil, né, por ser extensa, né, e aí não quer gastar aspas, não quer perder tempo estudando, lendo a legislação interna e acaba por perder pontos fáceis, né? Porque o que a banca cobra muitas das vezes é a literalidade, é o conhecimento basilar da estrutura interna desses órgãos, certo? E ou tem a outra opção que é a pessoa achar, considerar que é muito difícil, né? Ou considera muito fácil ou considera muito difícil. E nos dois casos acaba deixando de estudar, né? Quem considera muito fácil e não estuda, chega na prova e erra a questão de todo jeito. Por quê? Porque a banca vai cobrar literalidade, vai cobrar detalhes da norma, que não tem como você saber se não estudando. Não tem como, se você não ler o regimento, se você não ler a legislação específica, você vai chegar na prova e vai chutar, e vai perder questões de nível fácil, de nível médio, que você poderia muito bem ter galgado essa pontuação e ter sido um grande diferencial. A questão é que realmente essa legislação é um pouco extensa, certo? Mas, assim, com objetividade, com direcionamento, a gente consegue mapear esses pontos principais que as bancas costumam cobrar. E nada mais é do que a gente ter uma certa organização, né? Conseguir colocar em caixinhas, que eu falo sempre, é colocar essas informações em caixinhas de forma organizada, de forma mapeada, né? Esquematizada e saber, olha, essa informação está aqui dentro dessa estrutura, essa outra informação está dentro dessa estrutura aqui fazer com que as informações fiquem em blocos organizados, de fácil acesso em sua memória no dia da prova. E de modo que você repita essas informações por um estudo ativo, isso vai fixar na sua memória, né, de longo prazo. Então, é interessante que você, desde já, inclua um tempinho dentro do seu ciclo de estudo sobre o regimento interno, sobre essas legislações que, por exemplo, aqui, deixa eu abrir o edital, essas legislações aqui que está principalmente na parte de conhecimentos básicos, regimento interno, essa parte aqui de Estatuto de Pessoa com Deficiência, a parte aqui que fala de ética, né, o Código de Ética do Serviço, essa parte aqui da legislação cai normalmente a literalidade, não muda muita coisa, a cobrança é sempre muito repetida, né? Mas assim, tem que ter o direcionamento para saber o que a banca costuma cobrar. De que forma objetiva eu posso maximizar meus resultados e otimizar os meus estudos para que eu tenha uma eficiência, né, nos resultados. Que a gente não pode deixar que o estudo seja realmente maçante. Ficar lendo e relendo a legislação não faz com que você tenha um resultado eficiente, né, na prática. Você fica cansado de estudar e não absorve as informações, certo? Então, gente, eu fiz um mapeamento dos principais tópicos que a banca costuma cobrar
quando se fala de regimento interno. Por exemplo, eu estou aqui no site do Tec Concurso, certo? E sobre o regimento interno que o CESP e Sebrasp cobrou agora em relação ao TRF da primeira região na prova de 2017, certo? Não é o regimento do TRF 6, é outro regimento, mas usando como parâmetro a banca CESP e Sebrasp, elaborou questões sobre regimento interno de outro TRF, certo? E também foi na modalidade certo e errado, como vai ser a prova lá no dia 19 de janeiro. Então, aqui temos 16 questões que dá para a gente extrair algumas informações de como a banca cobra. E não só eu extraio não só as informações que estão dentro dessa estrutura aqui das questões do TRF da primeira região, mas também analisei outras questões, né, do que as bancas costumam cobrar quando se trata, por exemplo, do regimento interno. Então, eu vou mostrar para vocês um material que eu fiz, todo esquematizado, através de tabelas e de questões inéditas, que foi justamente mapeando os pontos de grande relevância para, eh, para a prova do TRF da sexta região, certo? Mas vamos aqui, primeiramente, analisar essas 16 questões que foram cobradas no concurso anterior do TRF da primeira região. Embora essa questão aqui inicial esteja anulada, a gente vai analisar apenas o conteúdo dela, certo? O que é que ela estava pedindo na ocasião. Ele falou aqui, ó, de incidentes de resolução de demandas repetitivas, e falou que seria julgado pela Corte Especial, certo? Essa Corte Especial não compõe a estrutura organizacional do TRF da Sexta Região. Existe outro órgão, não existe a Corte Especial. Mas assim, de cara a gente vê que ela estava pedindo conhecimento de que a Corte Especial é competente para processar e julgar os incidentes de resolução de demandas repetitivas, certo? Então, ele estava questionando a competência de um órgão dentro da estrutura do tribunal, se ele tinha determinada competência ou não, ok? Outra questão. Falou aqui de processos que foram distribuídos, de novo, corte especial, certo? De novo, está falando de uma certa competência para prevenir, no caso, divergências entre as seções. Outra questão. No TRF da primeira região, caberá ao presidente de cada turma prestar informações em habeas corpus depois que o relator exaurir a sua competência jurisdicional. Outra questão. Quando a seção do TRF da primeira região, responsável por matérias penais, processa e julga determinada ação, a competência para a revisão criminal de seu julgado é da Corte Especial. Outra questão. Mesmo aqui ela sendo anulada, vamos analisar. Na hipótese de, em um processo no tribunal, o relator, novamente falando de relator, proferir decisão interlocutória sobre a qual uma das partes interpõe agravo de instrumento, a sustentação oral somente será possível se a decisão versar sobre tutela provisória de um juiz. Gente, vamos fazer uma apanhada aqui do que foi cobrado nessas questões. Ele sempre vai estar pedindo sobre a competência de algum órgão, né? Competência e outra questão também que normalmente cobra nas questões, sobre a composição dos órgãos. Então, o que a gente tem que fazer quando está estudando o regimento interno? A gente tem que saber quais são os órgãos da estrutura administrativa daquele tribunal e saber a sua composição e a sua competência. Porque o que as questões vão fazer justamente é emparelhar, né, alguma situação prática e dizer que aquele órgão é competente, quando na verdade ele não é, para dirimir determinada questão. Então, tem vários pontos que a gente pode analisar aqui nas questões, certo? Então, tem vários tópicos sensíveis. Por exemplo, quando se fala de relator, outra questão que cobra muito é sobre as eleições, né, dos membros do tribunal. Então, vocês têm que saber quando como é que se faz, né, todo o desenvolvimento das eleições
dos membros do tribunal. Como se fala muito em sustentação oral, em competência originária para processar e julgar, quando se fala da competência do presidente, então, essa competência do presidente é interessante ficar atento, né? Porque, como ele é o representante máximo do órgão, todas as atribuições, todas as competências, atribuições administrativas e competências jurisdicionais são relevantes quando está se tratando do presidente, ok? Então, assim, o que a gente faz nada mais é do que esquematizar todas essas competências, todas essas composições de forma organizada, né? Aqui está o regimento interno, ok? Do TRF da Sexta Região. Deixa eu salvar aqui. Vamos aqui. Então, eu esquematizei todo o regimento em tabelas, certo? E fiz várias questões inéditas, certo? Sobre o regimento interno e sobre o código de ética e sobre algumas legislações ali que está na parte de conhecimentos básicos, que eu vou estar disponibilizando no material exclusivo para quem se interessar e quiser adquirir, que vai estar o link na descrição desse vídeo, tá bem? Outra dica que eu dou aqui, quando vocês estiverem estudando o regimento interno, é se atentar, por exemplo, nessa emenda regimental que teve em 2024 agora. Por ser uma emenda regimental recente, ela pode ser objeto de cobrança na prova, certo? Então, uma dica é, dê um Ctrl F no regimento, aqui no arquivo, né? E veja quais foram essas alterações que ocorreram agora recentemente, porque ela pode ser objeto de cobrança, certo? Pode ser objeto de cobrança. Outro assunto que eu também exploro bastante é verificar quando se trata de quórum por maioria absoluta, né, ou 2/3. Todas as vezes que aparecer esse termo maioria absoluta, vocês têm que ter um certo olhar muito cuidadoso, porque é uma informação que pode vir a ser cobrada em prova, assim como o quórum de 2/3 para as decisões, certo? Então, todas as vezes que aparecem esses termos, é muito bom ficar atento, porque é uma informação relevante, assim como alguns prazos, etc. Ok? Então, olha só, eu fiz várias tabelas aqui, tem 15 páginas de tabelas, mapeando justamente os pontos relevantes e esquematizando sobre as informações que está presente no regimento interno, tá bem? Outra questão que eu coloquei aqui de forma grifada, o regimento interno, para que vocês possam ficar de fácil leitura e identificar alguns pontos já previamente que pode vir a ser objeto de cobrança na prova. Aqui se trata das questões inéditas que foram elaboradas. Então, a gente elaborou várias questões inéditas e elas vêm assim, de forma que vem a questão pura, depois vem o gabarito e vem todas as questões abaixo comentadas, item por item, com a sua justificativa, sabe? Então, aqui nesse arquivo temos 160 questões e numa parte 2 do regimento temos mais 145 questões. Para vocês treinar, fazer e refazer essas questões, voltar nos pontos que vocês tiveram dificuldade também, para poder fixar todas as informações que estão no regimento. Porque, claro que tem as informações mais relevantes, mas a banca pode cobrar qualquer artigo, né, do regimento, do primeiro ao último, pode ser objeto de cobrança na prova. E para a gente ter, de forma mais rápida, poder ler o regimento, né? A gente vai estar lendo de forma direta através de questões, através das questões comentadas, vocês vão estar lendo o regimento. E aí volta
principalmente naquelas questões que você errou e torna um ciclo, né, mais curto de estudo, de revisão, e assim um estudo mais eficiente para poder fixar essas informações que com certeza vai estar sendo objeto de cobrança na prova. Essas questões aqui que eu falei aqui, ó, do TRF da primeira região, na ocasião, a depender do cargo, foram de, se eu não me engano, 9 questões, de 8 a 10 questões, a depender do cargo, que estavam em cada prova. Então, gente, se a gente está brigando aí em grandes concursos como esse por 2 pontos, imagine se vier na prova 5 questões, 8 questões, 10 questões sobre regimento interno, é algo a ser considerado, entendeu? Não deixe, como eu repito, não deixe para estudar em véspera de prova, regimento interno, porque vocês vão entrar no modo de ansiedade, né? No modo muito ansioso em véspera de prova, não vai fixar nada, vai se perder nos detalhes do regimento e vai chegar na prova ansioso, é, sem ter fixado as informações que deveriam ter sido fixadas. O recomendado é que realmente tenha um estudo de forma antecipada. Comece desde já colocando meia horinha no seu estudo. Leia, vá, ainda dá tempo, né? Está no início, né? Houve a abertura do edital agora. Temos tempo até janeiro, mas não deixe para a última hora. Não deixe para a última hora, porque isso como costuma dizer aqui na minha cidade, vai aperrear a mente de vocês, entendeu? Então não deixe ficar estressado em véspera de prova, achando que vai assimilar todo o conhecimento do regimento, porque não vai, né? Tem gente que deixa aí para estudar uma semaninha antes da prova, 15 dias antes da prova, mas né? Cada cabeça seu guia. Cada cabeça seu guia. Não vai dar tempo de assimilar tudo. É recomendado nesse período estar já no modo de revisão, assim como todas as outras matérias, para você estar apenas ali, né, afinando é, algumas questões que você ainda precisa afinar na questão da revisão, na questão da fixação da memória ali de curto prazo. Mas, o grosso modo, já tem que ter sido assimilado, né? Então é isso, gente. O material que eu elaborei são questões inéditas, são tabelas, tem a lei, né? Tem o regimento interno grifado muitas das vezes ali, para vocês terem uma certa dinâmica nesse estudo e não ficar um estudo maçante. Além do regimento, eu vou disponibilizar também algumas leis, como eu falei. Por exemplo, aqui a Lei 8.112, que está sendo cobrada na parte de conhecimentos básicos. E eu esquematizei uma parte aqui que é de cobrança muito relevante, por exemplo, que é a questão das licenças. Com essa tabelinha aqui, você consegue responder muitas questões que são cobradas sobre licenças da Lei 8.112, que normalmente vai cobrar os requisitos, o prazo de duração e se essa licença é possível em estágio probatório ou não, e se é possível o exercício de atividade remunerada ou não. Então, eu esquematizei aqui alguns tópicos bastante, né, relevantes na cobrança da prova, assim como dos afastamentos, regime disciplinar, certo? E o processo de revisão, para vocês possam assimilar de forma mais eficiente esse universo aí de legislação que vai estar sendo cobrado na prova. Eu também irei disponibilizar é, algumas questões inéditas sobre essa parte aqui também, sobre o Estatuto de Pessoa com Deficiência, sobre essa lei aqui da prioridade de atendimento, destacando os artigos que mais caem. Não é uma legislação extensa, né? Mas é preciso direcionamento para a gente não ficar tendo um estudo maçante dessa legislação, como eu já falei. E com certeza eu acredito que vocês vão conseguir gabaritar várias questões aí, se você estiver adquirindo o nosso material. Gente, então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, queria apresentar, queria tirar algumas dúvidas, dar alguns direcionamentos. Aqui é onde o material está sendo disponibilizado no site da Hotmart, tá bem? E aqui são os artigos.
arquivos que está presente. Questões sobre o código de ética, questões sobre o regimento, as tabelas sobre a Lei 8.112, também tem algumas tabelas sobre os poderes da administração, algumas orientações aqui a Lei Seca e também um cronograma que eu vou estar disponibilizando mais questões aí nos próximos dias. Então, é isso que eu tinha para falar hoje aqui nesse vídeo. Eu acredito que eu vou postar alguns vídeos resolvendo algumas questões para vocês terem noção desses tópicos, como vem sendo cobrado. Então, irei postar aí algumas dicas, algumas questões inéditas também, além dessas que estão no material. Irei postar algumas questões. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês curtam esse vídeo. Deixe o like, né? Se inscreva no nosso canal que a gente está fazendo alguns materiais e vamos postar mais vídeos com certeza nos próximos dias, tá bem? Então, desejo muito foco, muita perseverança e muita resiliência na busca da realização desse sonho para obter a tão sonhada aprovação, a tão sonhada nomeação, que está muito próximo com fé em Deus, tá bem? Então, um forte abraço e até mais.